Mauro, boa noite aí. Olha só como é que é, né? Nas oitavas de finais, quem pegou o jogo mais duro, mais difícil, com certeza foi Portugal, né? Enfrentou a Suíça aí, como você falou mesmo, deu aí o histórico aí, o Brasil, o do Casimiro, ali foi difícil, outros jogos. Foi tão marcante que até a gente nem fala que a Espanha foi eliminada. A gente nem trisca nesse assunto pela vitória de Portugal do jeito que foi. Uma gigante também foi eliminada. E essa gigante, ela começa a primeira rodada ganhando de 7-0. E a goleada de Portugal acabou até ofuscando a saída da Espanha. E o que é que se comenta aí com a saída da Espanha, Mauro? Ontem, assim, o que a gente percebia claramente, né, lá no estádio, assim, os jornalistas espanhóis estavam meio estupefatos, né? Até tinha alguns perto de mim, de onde acompanhei o jogo, estavam profundamente irritados e foram ficando mais furiosos durante o jogo, especialmente com a inoperância ofensiva do time espanhol, né? O verdadeiro arame liso, né? Machuca ninguém. Fica ali com a bola, e o time não conseguia criar claras situações de gol, por mais que o Marrocos tenha se empenhado, seja um time organizado taticamente, verdadeiros guerreiros, a torcida espetacular, jogando junto o tempo todo, vaiando o time espanhol, assim, jogar em casa, né? Quem joga em casa aqui é Marrocos e Argentina, né? São os dois times que jogam literalmente em casa. Você está lá em Casablanca, você está em Buenos Aires, você está jogando em casa. Os dois times jogam em casa. E estavam bem incomodados, bem irritados, né, com o que aconteceu. E o Luiz Henrique fica meio do olho do furacão, porque a gente não pode esquecer que o Luiz Henrique do jogo contra o Japão, quando o time foi muito preguiçoso, e eu lá do estádio achei a atuação, depois que a Alemanha estava vencendo a Costa Rica, eu achei que, vou dizer que entregou o jogo, jamais diria isso, mas o que, não posso provar, então não vou dizer um negócio desse, mas o que eu notei foi assim, eu não vi um time espanhol deixando tudo em campo para vencer o Japão. Parecia assim, se vencer, venceu, se empatou, se perder, perdeu. Não muda nada mesmo, meio que preguiçoso. E ontem não, eles estavam com a faca no pescoço e não foram capazes, né? E naquele jogo, o Luiz Henrique disse depois na coletiva que não sabia que em dado momento estava sendo eliminado. Como ele não sabia? Quando a Costa Rica fez 2-1 na Alemanha, ele estava sendo eliminado. Ele sabia sim, claro, o placar eletrônico que estava anunciando. Perdão. O telão colocava a classificação lá para todo mundo ver, então ele sabia assim, e ontem foi castigado. E a gente tem que falar assim dessa eliminação da Espanha, Vampeta, Mauro César, Mauro Betting, Vanderlei Nogueira, Espanha eliminada da Copa do Mundo, e agora tem muita gente tirando onda do Luiz Henrique, porque antes da Copa ele deu uma declaração, virou streamer, né, para se aproximar do torcedor espanhol, e ele soltou essa antes da Copa do Mundo. Há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente. Temos favoritas, como Brasil e França, mas essas duas seleções não surpreendem ninguém. Não tememos ninguém. Jogamos contra a França recentemente e conseguimos ganhar o jogo. Então tá aí a declaração do Luiz Henrique, tá todo mundo comentando agora em rede social. Você sabe como é, né, Vamp? As coisas se espalham e tal. Todo mundo pega esse tipo de declaração, recorta agora. Mas tá aí o nosso Luiz Henrique, que virou streamer e agora foi eliminado pela seleção de Marrocos. Aí a Bahia agora é na goela, né? Os caras vão na goela, porque no jogo na hora do jogo do Brasil ele estava fazendo live. Aí vai começar a estourar tudo. Só esqueceram de avisar a seleção marroquina, o professor me falou aqui, ó, que os marroquinos pediam mais 5 mil ingressos na hora do jogo. Minutos antes do jogo, né? Não, para esse jogo da Espanha. Não, e vai ter, é impressionante. Não, quer dizer, a confiança. Eu que vivi aí no mundo árabe, joguei um ano aí no Kuwait, a quantidade de egípcios, marroquinos, Bangladesh, filipinos, chineses, são muito, né? São muito. E aí, pô, tá mais próximo ali, ó, da África. O professor falou, como é que fala assim? Manda mais 5 mil ingressos que a gente vai tirar a Espanha. Confiança. E os marroquinos fizeram, o Mauro já destacou isso, inclusive nas últimas horas, fizeram uma festa maravilhosa, né? Para eles é um espetáculo. Claro. Dos países que eu conheci... Só para concluir. E o Piperno me falando ontem aqui para mim, Vampeta, só quem fez gol do Marrocos foi os canadenses. Nenhum europeu fez gol em 3 jogos. Não, e nem nos pênaltis. Em 3 jogos, nem nos pênaltis. Só um gol. Assim, o Vanderlei e o Vampeta conhecem muito mais país do que eu, mas eu acabei conhecendo também algumas coisas. Eu nunca vi na rua, no curtume, no bazar, na areia, na mesquita,
um país em que se jogue tanto futebol quanto o Marrocos. Assim, as pessoas, e não só crianças, assim, o adulto. Além assim, de ter se candidatado para ser exatamente. Assim, eles têm uma paixão pelo futebol que é um negócio absurda mesmo. E essa paixão que o Mauro César falou, quem está daqui da Jovem Pan lá no Catar, e eu tive, na Copa de 98, eu fiz 2 jogos do Marrocos, estava no grupo do Brasil com torcida marroquina. É impressionante essa paixão deles pelo futebol. Então é muito legal. E esse barulho mesmo, e que às vezes faz diferença, como faz a torcida argentina, como faz a torcida de Marrocos. Não vou dizer que é só por isso, é muito por isso, mas essa paixão é muito legal ser premiada com a classificação dela. Você pode e deve discutir muito técnica e taticamente a equipe de Marrocos, que não tem jogadores pequenos. Hakimi é muito bom, Ziyech é muito bom, Mazraoui é muito bom, um trabalho muito bom tático, não é só um time ofensivo. Normalmente o Marrocos é ofensivo. Pois é, acabou porque o outro estava brigado. Ou estava brigado com o Ziyech, estava brigado com o Hakimi, com o próprio Mazraoui, que achou uma solução, o jogando para a lateral esquerda. Então, isso é muito legal. E toda a história absurda que é o Hakimi, que, aliás, falando em celebrações, o Hakimi celebrou como pinguim. O que é aquele pinguim quando ele bateu o pênalti e fez o gol? É a celebração que ele e o Sérgio Ramos tiram sarro do companheiro de Paris Saint-Germain, Mbappé. E por que ele teria feito isso? Porque, evidentemente, o Luiz Henrique não levou o Sérgio Ramos para a Copa do Mundo. Então, não é só a celebração de alegria e para zoar o Mbappé. É para temer quase que um desafeto, um desagravo para o Sérgio Ramos, que não foi para a Copa do Mundo pela Espanha, onde nasceu, inclusive, o Hakimi. O Hakimi treinou em Las Rozas, que é a academia de base da seleção espanhola. Ele ficou 10 dias lá, mas ele, com 14, 15 anos, ele falou: eu não vou jogar pela seleção da Espanha, embora seja o meu país que eu nasci. Eu quero jogar num país onde eu mais me identifico, que no caso é a origem árabe, minha origem marroquina. Bom, a gente segue aqui no tema Espanha fora da Copa do Mundo. E essa maldição, hein? Até a produção me passou aqui um dado bem interessante. Espanha na Copa do Mundo após o título em 2010. Em 2014 não passou da fase de grupos. Em 2018 acabou sendo eliminada nas oitavas pela Rússia. E agora, em 2022, também foi eliminada nas oitavas por Marrocos. A gente também falou da Alemanha, que por 2 edições consecutivas, né, ficou pelo caminho na fase de grupos. O que acontece? Agora não pode mais ganhar a Copa do Mundo, que vai ficando pelo caminho nas edições seguintes, vai ficando na fase de grupos, ou cai mais cedo, Mauro Betting? Desculpa até, mas só em cima do que você falou, desde 2010, lembrando que a Espanha mereceu para mim ganhar a Copa de 2010, que é a Copa que só não foi pior do que a Copa de 90, a Copa medíocre, mas mereceu ganhar tal. Uma Copa com apenas 8 gols marcados em 7 jogos pela Espanha, é muito pouco, ok, né? E com detalhe, desde então, a seleção da Espanha, desse retrospecto, ela ganhou da Austrália em 2014, quando as 2 equipes já estavam eliminadas. Ganhou do Irã num desespero só, e ganhou agora o 7-0 na Costa Rica. Belo resultado e tal. Assim, é muito pouco. Assim. Aí, de novo, voltando às estatísticas. Cara, mas será que a Espanha é tudo isso? Eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, gosto para dormir. Eu dormi no primeiro tempo da prorrogação de ontem. De novo, foi batido o recorde de posse de bola, mais de 1.300 passes. Mas, gente, eles praticamente só passam a bola. E algumas bolas que não podem passar. Teve um lance ontem no Jordi Alba, que ele estava caindo na linha lateral, ele bateu cruzado pro goleiro, que não... O Unai Simon é que nem eu jogando com a bola no pé. Ele não sabe jogar com a bola nos pés. Dá um bico para lateral. A Espanha acaba criando mais oportunidades por essa mania, não é do tic-tac, do jogo apoiado que não merece toda hora apoio. A Espanha também perdeu essa virada para o Japão por 2 séries erradas. Mérito do Japão, que mordeu lá na frente. Gente, assim, é impressionante, é insuportável. O Guardiola fala que o jogo dele não é esse, não, ele não é mesmo. O próprio Guardiola é crítico desse tic-tac inerme, inofensivo, que fica com a bola e daí. Passes sem objetividade nenhuma, passes que não vai gerar nada, por isso que é eliminado de novo. Grande jogador. Pode dizer que é só por isso, mas assim, é uma diferença de você ter a bola e o que fazer com ela. Ah, que legal, que bonito. Pô, tá, vai fazer street, não vai jogar futebol. Ela estreia bem, 7-0. Jogou muito bem. Depois, contra a Alemanha, vi até na Alemanha. O Mauro César poder falar que chegou a ser até um dos melhores jogos da Copa. Foi mesmo. E depois daí só desastre, né? Também. Com certeza. Mas só um detalhe, e só para deixar claro o que eu estava falando também antes da Copa. São 20 dos 26 jogadores que nunca tinham jogado Copa. O Pedri é um monumento do jogador. O Gavi vai ser. É muita gente jovem. Se a Copa fosse em 23, a Espanha poderia ir longe. Mas dessa mentalidade, se não botar a bola dentro da casinha... Eu acho que Copa do Mundo você não pode fazer que nem clube. Vou fazer uma seleção mais jovem,
que eu vou ganhar em 2026. Quem garante isso? Mas aí... Tem que ir a cavalaria toda, pô. Aí, é o país. Aí é o seguinte, claro, mais de 1.000 passes, ou quase perto de 1.000 passes nesse último jogo, né? Mas a muralha criada pela equipe do Marrocos não pode ser desconsiderada. Também. Mas aí também é uma questão de opinião, de avaliação. O que eu fiquei imensamente surpreso foi com a ineficiência na cobrança das penalidades. Também. É isso que não pode ser esquecido também. E tem uma declaração do Luiz Henrique dizendo que ele teria dado, não sei, eu não ouvi, mas teria dado um recado para o time sobre treinar cobranças de penalidades. Isso você não pode treinar, teria dito Luiz Henrique. Isso para eles. Vocês não podem treinar enquanto estão na seleção. Vocês têm que treinar cobrança e de forma muito insistente nos seus clubes, nos seus treinamentos diários, cobranças de penalidades, para que fiquem afiados quando forem requisitados para fazer esse tipo de batida. Então, é isso que eu queria destacar também, porque o jogador, numa Copa do Mundo, a ineficiência da cobrança das penalidades da seleção espanhola foi chocante, cara. Eu não sei, professor, quando jogador, era um cara, meu irmão, que entrava dentro da área, guerreiro, ele movimentava demais, não parava, né? Tem aquele lance lá com o Tassotti mesmo, que ele toma, Quebra o nariz dele. Quebra o nariz, e fora a carreira dele, Real Madrid, Barcelona, eu gostava muito, porque era um cara que muito bom. Entrava na área, ele, Mendieta, esses caras não paravam. Eu gosto dele como treinador e eu acho... Mas esse é um time muito acomodado. Então, e ele falou ontem na entrevista, depois da eliminação, Pedro, que ele falou, olha, a gente executou, eu acho que pode até ser, eu até acredito que sim, mas certas coisas não devem ser faladas ainda que num programa de informação como o nosso. Ele falou, executamos o nosso plano à perfeição. Pô, se o meu treinador acaba de ser eliminado pelo Marrocos do pênalti, eu não vou falar isso. Quer dizer, a perfeição era ser eliminado nos pênaltis? É isso aí. Eu até entendo o que ele fala, mas certas coisas eu tenho que falar, Pedro.